Bom, só dando uma pincelada sobre dom espiritual. Olha, é bom que você saiba que todo teólogo e todo pastor, ele não é obrigado, e a maioria não tem posição formada a respeito de tudo, né? Nas escrituras, em Deuteronômio 29, vai dizer que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas encobertas são para Deus. Eu acredito que muitas coisas Deus restringiu para si, e as revelações que ele nos deixou, elas simplesmente são sombras da glória de Deus e daquilo que está por vir. O que está por vir é infinitamente maior do que tudo que a gente consegue captar hoje em dia, né, das coisas de Deus. Na verdade, a gente tem pitadas do que a gente vai viver na eternidade, né? Deus, então, ele coloca em nós pitadas dessa glória eterna que nós vamos ter com ele. Por exemplo, falando sobre o dom que está em 1 Coríntios capítulo 12, o dom de interpretação de línguas, né? As pessoas sempre me perguntam o que seria isso. Bom, a minha posição, ela não está estabelecida ainda. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e Pedro pregou, e várias pessoas começaram a ouvir Pedro pregar em várias línguas, está muito claro que Pedro pregou e aquelas pessoas ouviram a pregação dele e dos outros que estavam orando ali, 120 no Pentecostes. Está claro que eles ouviram no idioma deles. Então, a pregação ali foi feita, e o falar em línguas ali é falar em outros idiomas. Então, não seria uma linguagem espiritual, não seria uma linguagem dos anjos, não seria algo nesse sentido. Está muito claro em Atos capítulo 2 que eles estão falando ali em outros idiomas. É um poder de Deus, é um dom de Deus, né? É algo que não tem como discutir, o Senhor deu. Ok. Agora, 1 Coríntios 14 vai falar também sobre dom de línguas, e ali Paulo vai falar, e ali eu vou entender em vários momentos que Paulo, de alguma forma, pode sim estar falando sobre falar outros idiomas dentro da igreja, só que a minha posição particular é que Paulo, e a posição que eu defendo é a posição que muitos teólogos reformados defendem também, então eu não estou falando nada de mim mesmo, né? De tudo que eu já estudei, e eu já estudei de ponta a ponta, os extremos, os medianos, então essa é a minha posição, né? Eu percebo então que quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, que quem fala em línguas edifica a si mesmo, porque fala direto com Deus, eu entendo que existe algum tipo de linguagem que seja espiritual e que é dada às pessoas por Deus. E eu vejo que essa linguagem é dada principalmente para essas pessoas, que para elas praticarem ela de forma particular, quando elas estiverem orando. Eu realmente acredito que exista uma linguagem espiritual, né, quando a gente ora. Eu acredito nisso, né? Eu acredito e pratico isso, tá? Mas agora, na igreja, quando eu vou pregar, eu não tenho essa prática de pregar e falar línguas espirituais. Eu não acho que isso seja, na verdade, algo que é para ser exposto na igreja dessa forma, porque no movimento pentecostal, o falar em línguas, ele é tido como a prova de que você foi batizado no Espírito Santo. Para mim, quem foi batizado no Espírito Santo foi quem creu em Jesus e foi regenerado. Tem muitas pessoas que ainda nem passaram pelo batismo nas águas, mas já estão cheios do Espírito Santo. Não falam em línguas
você pode chamar como você quiser, língua de Deus, línguas angelicais, não falam em outros idiomas, ainda não manifestaram nenhum tipo de dom espiritual, mas são pessoas de fé em Deus, crentes em Jesus, e são batizadas no Espírito. Então, assim, é um ponto bem complicado de se pôr, mas o meu entendimento é esse. Na igreja, a pessoa ficar falando em línguas, para mim isso não tem edificação nenhuma. Na verdade, parte de pessoas que às vezes querem exibir alguma coisa e eu sou contra. Então, se eu estivesse pregando na igreja, alguém se levantasse para falar essas coisas, eu pediria licença e pediria para a pessoa sentar, né? Bom, e a interpretação de línguas, o que seria? Bom, se nós temos os idiomas, né, ali no capítulo 2 de Atos, se Deus deu para Pedro pregar em japonês, então a tradução das línguas seria alguém que fala japonês, chegar em outro japonês. Pedro está falando japonês, tem um cara lá que fala grego e japonês, e ele vai lá traduzir então para aquele cara, né, através do japonês para o grego, para aquela outra pessoa então ter o entendimento. Se é isso, tudo bem. Agora, a interpretação dessas línguas espirituais, bom, como que se daria isso? Como eu acredito que essa questão da língua espiritual é uma coisa bem particular, então eu tenho muitas ressalvas quando as pessoas dizem assim que interpretação de línguas é alguém levantar na igreja e outra pessoa ir lá e interpretar aquilo. Eu particularmente não acredito que seja dessa forma. Sinceramente, eu não acredito que seja dessa forma. Eu acredito que o dom de interpretação tenha a ver com alguma coisa relacionada a idiomas. A idiomas, sim. Porque publicamente isso traria a edificação das pessoas, né? E outra coisa que assim, que eu percebo bastante é que dependendo da comunidade para a comunidade que você entra numa igreja, depois entra em outra, que tem esse costume de falar línguas espirituais durante o culto, parece que cada comunidade as pessoas falam, elas soltam os mesmos verbetes, né? Por exemplo, algumas falam, vai falar no final súbia, outras vão falar no final plébia, outros vão falar no final dioma, outros vão falar no final nácia. Então, assim, eu percebo um padrão de repetição, né? Então parece que de alguma forma as pessoas elas acabam repetindo aquilo que elas estão vendo, talvez de outras pessoas mais experientes ali na fé. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão também de copiar línguas, né? Porque, assim, particularmente a minha experiência foi, eu falei, Deus, eu não acredito em nada disso, mas se isso é do Senhor, que o Senhor me dê isso em particular. E eu recebi Deus no meu coração, Deus me regenerou, abandonei os pecados. E foi passado uns 4 meses, eu jejuando, estava orando no meu quarto, fazendo jejuns, queria mais de Deus, e jejuando e tal. Eu acredito que recebi a presença de Deus, do Espírito Santo, e eu comecei a orar a Deus em outras línguas, não idiomas, mas numa língua espiritual. E assim, não era... eu não estava copiando ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém mandou eu repetir verbetes, né? Então, assim, é bem diferente. Então, assim, é um assunto bem, bem delicado, mas, particularmente, se uma pessoa quiser interpretar uma língua de Deus no meio da igreja, para mim tem que ser uma coisa, então, mais restrita. Acabou o culto, você vai lá, faz isso. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, se alguém diz que tem uma mensagem de Deus em outras línguas, na língua de Deus,
e essa mensagem, né, é para alguém, espera acabar tudo e você fala para a pessoa. Ah, mas eu vou falar para a igreja. Não, peraí, a palavra está sendo pregada na igreja, não é? Paulo diz para a gente buscar os melhores dons, e o dom de profecia é o melhor. No caso, o dom de profecia a gente pode interpretar também como o dom de ensinar. Então, se as pessoas estão na igreja sendo ensinadas, alguém parar o culto e dizer que tem algo para falar da parte de Deus, e aquela pessoa não sabe nem o que ela vai dizer, para mim tem uma coisa contraditória aí, e eu não consigo encaixar as duas coisas. Agora, em particular, se essas pessoas acreditam nisso, ok, mas agora, pegar isso para virar doutrina na igreja, isso é um problema grande. Então, eu não vou deixar a palavra de Deus, a Bíblia, por conta de nenhum tipo de interpretação, por nenhum tipo de profecia, por nada. Então, eu creio nos dons espirituais, tenho muitas ressalvas, porque já vi muito excesso, muita mentira, muito engano, né? Mas acredito que eles existam, mas acredito com essas pontuações. Eu acho legal você assistir esse vídeo aí, porque pode te ajudar, né, a refletir sobre alguns pontos. Deus te abençoe.